Oi, tudo jóia? Que bom, muito legal ver que vocês estão aqui cada vez mais acompanhando este canal, não importa qual que seja o canal. Se você está vendo a gente no YouTube, se você está vendo no TikTok, no Instagram, tem tido cada vez mais visualizações e assim, a gente vai ganhando espaço aos pouquinhos. Bom, eu tô aqui para falar a respeito do aniversariante do último final de semana, o autor americano Stephen King. Dia 21 de setembro, ele completou lá seus 78 anos, isso. E é um dos autores mais consagrados da literatura contemporânea e da cultura pop, é um dos autores mais adaptados, né? Imagina, neste exato momento, por exemplo, já tem uma adaptação, no momento que eu estou falando, tem uma adaptação dele no cinema, que acabou de estrear, A Longa Marcha, e tem uma que acabou de sair, A Vida de Chuck. Enfim, esse é um cara que não para de escrever nunca e não para nunca de ser adaptado para filmes, para séries, para animações, para quadrinhos, o que quer que seja. Eu resolvi falar aqui sobre 3 livros do Stephen King que estão talvez um pouco fora do radar das pessoas. Quando as pessoas lembram do Stephen King, geralmente elas lembram do Cujo, aquele do cachorro, lembram do It, óbvio, It a Coisa, lembram de O Iluminado, por exemplo, né, que é a adaptação do Stephen King também, Carrie, a Estranha. Mas eu tenho 13, e isso tudo nós estamos falando, obviamente, de livros de terror, né? Ou seja, uma coisa mais horror, que é geralmente o que se costuma associar ao Stephen King. Eu tô aqui com 3 livros que não são nem A Espera de um Milagre, que eu tenho por aqui, tá aqui nessa bagunça que ainda é a nossa biblioteca / gibiteca no momento atual. Nem A Espera de um Milagre, que é dele, caso você não saiba, né? Aquele filme com o Tom Hanks e com o Michael Clarke Duncan. E também não é A Espera de um Milagre e Um Sonho de Liberdade. Era esse o nome que eu estava tentando lembrar, que é um dos meus filmes favoritos da vida e que também é baseado num conto do Stephen King. Muita gente nem sabe. Aliás, tem uma piada divertidíssima dele com uma senhorinha no supermercado, que a senhorinha reconheceu e ele falou: você escreve aqueles livros horríveis de terror, você jamais conseguiria escrever uma coisa sublime e tocante como O Sonho de Liberdade. Ele falou: moça, O Sonho de Liberdade é meu. Ah, imagina! A mulher não acreditou e saiu puta da vida e deixou ele falando sozinho no caixa do supermercado. Uma história que ele mesmo conta. Então tem 3 livros aqui que eu gostaria de recomendar que não necessariamente estão, dentro do espectro que se espera, talvez, do Stephen King, e 2 dentro daqueles livros em específico que as pessoas costumam indicar quando se fala o nome Stephen King. Vou começar por este aqui, O Instituto, que é um livro que acabou de virar série, inclusive a primeira temporada, se não me engano, se encerrou, tá naquele MGM Plus, eu preciso assistir esse, eu não vi ainda. Mas esse livro é essencialmente o que aconteceria se o Stephen King estivesse escrevendo X-Men. É isso. Ou, mais especificamente ainda, Os Novos Mutantes. Tá? É um livro que tem tensão, evidentemente, mas tem, obviamente, a pegada mais super-herói, digamos assim. E é sobre um grupo de jovens que vai parar num lugar, de jovens com habilidades um pouco fora do comum, que vão parar no mesmo lugar e aos poucos vão descobrindo que lugar é esse, que escola é essa. Ou seja, eu disse, é como se fosse o Stephen King escrevendo X-Men, mas não espere pelo Professor Xavier, por exemplo. Né? Enfim, acho que aqui a coisa é um pouco mais sombria, um pouco mais delicada. Inclusive, eu tô muito curioso para ver essa adaptação, porque é o tipo de história que, se você vai para um determinado lado, você perde muito um lado, talvez muito mais super-herói, assim, né? Ou para um lado muito mais sobrenatural, você acaba perdendo as sutilezas da história, porque no fim a grande graça é a interação entre os personagens, entre os jovens que se conhecem ali, o quanto eles são diferentes entre si e como eles criam esses laços. Isso é uma coisa que eu já falei aqui, inclusive eu gosto muito do Stephen King escrevendo personagens. Bom, eu gosto muito dos diálogos dele, gosto muito dele escrevendo personagens. O Instituto. Aí a gente tem um outro que é bem menorzinho, é um livro que você mata numa tacada só, que é sensacional, chama Ascensão. Ó, pequenico, tá vendo?
Estamos falando de uma história que é sobre uma pessoa comum, um sujeito suburbano comum que do nada ele começa a perder peso. Mas não perder peso fisicamente, ele não começa a emagrecer, ele começa a ficar mais leve. O que isso significa na prática? Que em um certo momento ele começa até a flutuar. E ele vai fazendo os cálculos, vai descobrindo que em um certo momento a gravidade vai parar de atuar sobre ele. Ele vai sair voando. Junte a isso, na verdade, todo o preconceito de uma comunidade pequena, uma comunidade local, daquelas bem interioranas, assim, que o Stephen King sabe escrever super bem também, com um casal de lésbicas, você tem uma história que é muito bonitinha, muito tocante. E, de novo, é o tipo de coisa que talvez você não esperaria ler do Stephen King, mas uma delicinha. Ó, de novo, um livro de verdade para você matar em poucos, se não numa sentada, em poucos dias. Quer ver? Nós estamos falando aqui de 124 páginas. Porra, isso aqui tem gibi menor do que isso aqui, vocês devoram em meio dia. Ascensão. E por último, bom, aqui é um dos meus Stephen King favoritos ever, que virou série meio recentemente, inclusive, e depois os personagens derivados se tornaram série também. Né? Tem a Outsider, tem uma série de outros livros de spin-off com uma das personagens, que é a Holly. Enfim, eu tô falando obviamente da saga, deixa eu pegar o dito cujo aqui, da saga Mr. Mercedes. A saga eu tô falando aqui, então obviamente é de sacanagem, porque são 3 livros, tá? A gente tem Mr. Mercedes, Achados e Perdidos, e tem A Última Missão. Mas é um livro que é basicamente uma história policial. Tem que sobrenatural em algum momento mais pro final da trama, não desse livro, do terceiro. Tem uma costura sobrenatural, o segundo também não, mas o terceiro vai ter uma costurinha mais sobrenatural, mas eu acho que faz parte, eu acho que combina bem com a história, tá? Tô falando de uma história policial de um policial aposentado que virou investigador, que é muito comum, né, isso acontecendo nos Estados Unidos, e que ele acaba investigando um caso que foi muito importante naquela cidade em particular, do tal Mr. Mercedes, que é um fulano que, usando uma Mercedes, atropelou dezenas de pessoas, matou gente pra cacete, atropelou dezenas de pessoas numa fila daqueles feirões de desempregados, né, de pessoas que estavam procurando vagas de emprego. Então, assim, é uma história bem tensa, é uma história que te deixa amarrado no livro até o final. Eu não parei até terminar de ler o terceiro, eu ganhei os 3, eu não parei até terminar de ler o terceiro, assim, de verdade, devorei numa tacada só. Então, acho que é o tipo de livro que constrói os personagens de uma maneira tão cativante que em um certo momento você passa até, ao mesmo tempo que você odeia, você cria algum tipo de simpatia, talvez, com o vilão, não sei dizer. Fica aqui a dica, Mr. Mercedes. 3 Stephen King para sair daquelas escolhas óbvias, estão sempre no radar de todo mundo, e para te mostrar talvez um tipo de Stephen King diferente que você já tenha visto ou lido, qualquer coisa que valha. Longa vida ao rei!